Olá, olá, olá! Mais uma vez aqui no estúdio 78 e dessa vez com uma convidada muito especial. Ela, que é mãe, filha do Deus vivo, advogada, tia do Ministério Infantil e que também foi a conselheira tutelar mais votada do Brasil. Rosana Rabelo, muito obrigado por aceitar o convite de estar aqui. Para nós é uma grande honra, né? Eu sei parte da sua história, da sua luta, das suas causas, então eu fico muito feliz de te receber aqui. E vamos falar sobre o tema, né? Direito das crianças, defesa das crianças, e conversar um pouco sobre tudo isso que está acontecendo no Brasil, né? Parece que a gente está em constante guerra em relação a isso, tá todo mundo brigando pelas crianças, né? E o que significa, né, a briga pelas crianças? Então, deixo você agora se apresentar, falar um pouco dessa sua luta. Boa tarde, Otávio. Boa tarde para você que nos assiste. Muito obrigada, Otávio, pelo convite, né? Para mim é um prazer enorme estar aqui, conhecer, né, aí esse trabalho que eu acho que pode levar conhecimento e a participação da sociedade em tantas coisas, a tantos temas relevantes como esse que você traz aqui hoje, que é o das crianças, né? Você já me apresentou um pouco. Eu costumo dizer assim que a Rosana Rabelo, em primeiro lugar, realmente, né? Eu sou filha amada do pai, isso que me autoriza de estar aqui, né? Hoje falando desse tema, que só Deus sabe, assim, a caminhada, o trajeto que foi para chegar, né, até aqui. Mas sou mãe, esposa, casada há 19 anos, vai fazer 19 anos em Uau, outubro. Meu filhão já está com 15 anos, já tem um que benção. rapazinho. E hoje eu não estou no Ministério Infantil da igreja, mas sim, pode me chamar de tia do Ministério Infantil, que eu amo, né? Eu amo esse tempo que passei. Hoje mesmo por uma questão de responsabilidade, de horário, né? Eu não consigo estar lá, mas nessa dedicação, porque não é algo para ir lá só tomar conta das crianças, é algo que exige bastante dedicação e é algo tão sério, né? Mas eu sou advogada desde 2007, atuante desde o estágio da faculdade na área de direito de família, e hoje, mais desde 2021, eu me especializei em direito dos pais. E o direito dos pais me capacita muito para falar, sabe, sobre filhos, sobre criança, porque eu vejo assim que há uma insatisfação muito grande das famílias, dos pais em relação a tudo que vem acontecendo com as nossas crianças, mas muitas vezes eles não sabem o que fazer, né? E aí vem aquele conhecimento que nos capacita, que nos realmente nos empodera para fazer uma defesa verdadeira das crianças. Perfeito. E defender as crianças exatamente de quê, Rosana? Hoje a gente tem visto tantos ataques, né, Otávio? Eu falo assim, eu sempre eduquei meu filho falando assim, filho, seu coração é um campo limpo, mas o tempo todo tem alguém querendo colocar um pontinho preto aí. Então, trazendo, né, tirando da linguagem infantil e trazendo mesmo para as ameaças reais, hoje eu vejo que, sem falar da questão espiritual diretamente, porque eu acho que tudo tem um fundo espiritual, mas falando pontualmente, de maneira prática, né, o que que eu vejo de ameaça, eu vejo que há movimentos políticos, ideológicos, isso mundialmente, com uma agenda mundial, que há uma intenção nítida de minar, né, a infância. Então, através de erotização, né? Então, você vê crianças sendo atacadas pela erotização precoce a todo momento, né? Então, quando você fala, por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente fala que uma criança ela não pode ser exposta a uma imagem sensual, erótica, numa banca de jornal. Mas me fale, uma letra de funk, que eu chamo de pornofonia, não sei nem se existe Nossa, esse termo, perfeito. mas aquilo é pornográfico, né? Uhum. Eu fico constrangida parada no farol, se um carro parar do meu lado. Outro dia aconteceu, eu senti a bochecha corando. Sou uma mulher de 45 anos. Então, isso é muito agressivo para uma criança, né? Falamos da questão de ideologia de gênero, que hoje a narrativa é de que é uma construção social. Não existe menino e menina, existe uma construção social completamente contrário à biologia, né, e tudo aquilo que a gente aprendeu como formação de família. Isso eu estou falando minimamente de todo tipo de doutrinação. Então, hoje eu lembro que meu filho,
O ano passado ele teve algumas experiências na escola, ano retrasado, final do ano retrasado. E ele disse assim, mãe, os meninos estão bobos e as meninas estão doentes. E eu fui entender um pouquinho melhor com ele o que que era isso, sabe? Então, assim, os meninos, eles têm sido tão atacados na sua masculinidade através do feminismo, né, do movimento feminista, que os meninos estão sem ter muito bem definido a sua identidade, o seu papel nesse mundo. E as meninas, é tanto empoderamento, né? São tantas informações do que você pode tudo, tudo é tão relativo que elas estão inseguras e perdidas também. Então, a identidade das nossas crianças, elas estão sendo atacadas assim diariamente, né? E há um grande trabalho aí a ser feito. E esse trabalho, você acha que ele pode começar por onde, assim? Né? Eu acho que ele tem que ser começado pelas famílias. Eu costumo usar uma frase que é famílias fortes, crianças protegidas. Eu tive que diminuir, né, essa frase, porque para mim é famílias fortes, sociedade forte, crianças protegidas. Mas ela fica muito longa, então as pessoas entendem frases mais curtas, né? Famílias fortes, crianças protegidas, eu vejo que assim, e isso não sou eu que estou dizendo. Olhe ao longo dos anos as sociedades. Quando você tem uma família bem estruturada, com pai, mãe, filhos, o pai exercendo seu papel, a mulher exercendo seu papel, os filhos se encaixam dentro disso, eles têm modelo para famílias futuras, né? Então você consegue ter uma estabilidade, você consegue ter uma formação, uma segurança, uma base, né? E hoje, cada vez mais, através de vários ataques, a família vem se enfraquecendo. Então, quando eu falo do movimento feminista, ele enfraquece tanto o papel masculino quanto o papel feminino. Porque é tanto peso sobre o ombro feminino, né, que é sobre a falsa ilusão de empoderamento, que a mulher está sobrecarregada. Otávio, olha o peso das mulheres. Ah, então eu tenho que estar bem arrumada, eu tenho que trabalhar para prover, eu tenho que cuidar da casa, eu tenho que cuidar dos filhos. Aí vem aquela frase, mas lugar de mulher é onde ela quiser estar. Lógico que é. Mas é tão livre assim, na realidade? Ou ela está sobrecarregada com tantas responsabilidades? Aí o homem, por sua vez, ele é sempre o algoz, né? Ele é sempre aquele que, antes mesmo de poder se defender, ele é ocupado. E aí, então hoje o homem não pode cantar uma mulher, sabe? Elogiar uma mulher, que é perigoso, né? Ele ser taxado realmente de abusivo, somente por uma paquera, né? Então, assim, olha o homem perdendo aquele seu papel, sabe? De conquista, né? Eu tô falando isso assim, minimamente, falo com cuidado. Hoje a gente tem que falar com cuidado, né? Mas até isso, sabe? Até esse papel de conquista do homem. O homem, ele é desbravador por natureza. A testosterona faz o homem assim, desbravador. E nem isso o homem pode ser. Então, eu não sei como que você, eu não vou te entrevistar, né? Mas eu não sei como que você se vê nessa sociedade. Mas é tudo tão diferente, né? Ah, É tudo tão diferente. eu tive bastante dificuldade no início, quando eu casei, para me adequar a esse formato de sociedade, porque eu sou filho de mãe solteira, então até meus 18 anos, a minha mãe não era casada, o meu padrasto, que eu tenho hoje, ó, que eu chamo de pai, eu conheci ele com 18 anos. Então, assim, por consideração, eu chamo ele de pai. Uhum, Mas, para mim, durante muito tempo, essa palavra não significou nada. Até que eu me tornei pai. E ela começou a ganhar um novo significado. E assim, graças a Deus, minha mãe, ela sempre foi uma figura de muita força. Então, nunca deixou faltar nada também, tudo. O meu pai biológico, ele, né, agiu com sua responsabilidade, pagou pensão e tudo. Então, assim, eu tive uma meia estrutura familiar ali, me permitiu crescer, uma coisa saudável, e tudo. Nunca senti falta também disso. Mas em assumir essa figura masculina, principalmente quando eu casei, foi complicado. é porque você teve que descobrir, né? O que que é ser pai? O que que realmente é ser homem?
No Exatamente. sentido, né? O homem é banalizado, dizer o que é homem, né? Então, muitas vezes eu esperava, e às vezes até acabo, às vezes, caindo nisso também, esperar uma certa iniciativa da minha esposa de resolver alguma coisa e tudo, na verdade, e ela esperando de mim, Porque isso era o que você também. via na sua mãe, né? Exato. Ou então, assim, olha só, o espelho do E, exemplo. e isso tendo essa consciência. Então, assim, poxa, né? Então, sou uma pessoa que gosta de ler, gosta de escrever, gosta de teatro, gosta de me expressar. Então, a gente fica. Eu ajo, mas ao mesmo tempo eu tenho aquele olhar de me ver por fora, né? Uhum. E trazer isso à consciência. Mas e quem nem tem, né? Imagina. E assim, Otávio, a gente não pode ser, é, falar de uma visão utópica, de algo que não vai acontecer. Eu não estou falando de perfeição, Uhum. né? Poxa, eu tô aqui falando e você olhou para sua história. Ah, tá bom, Rosana, mas olha só, a minha história foi diferente disso. E aí, eu não tenho chance, então? Né? Não, não é isso. Mas eu acho que a gente tem que lutar para promover isso, que é promover condições para que nós tenhamos famílias fortes. Então, quando eu falo isso, eu estou dizendo que quanto mais fortes são as famílias, menos o Estado precisa prover. Sim. Entende? Eu estou dizendo, então, assim, mas o que tem sido feito hoje é o contrário. Então, gente, não dá para ajudar, as famílias não vão atrapalhar também. Mas o que tem sido feito hoje é justamente o contrário. Quando você implementa, né, ideologias destrutivas no âmbito familiar, você está fazendo o contrário. Então, não dá para ajudar, não atrapalha também, né? Mas não, a impressão que eu tenho, e acho que isso é muito real, é que quanto mais fracas estiverem as famílias, quanto mais destruídas estiverem as famílias, mais essas pessoas dependem do Estado, porque elas se tornam fracas. A família ela é um núcleo forte. Agora, se eu destruo a família, eu dependo mais do Estado. E aí, quanto maior o Estado, mais autoritário ele é. Para você ficar claro Mais isso? poder ele tem. Mais poder ele tem sobre as pessoas. Quanto mais eu preciso dar assistencialismo para essas pessoas, mais elas dependem de mim. Então, para mim é interessante, eu Estado aqui, para mim é interessante que essas pessoas todas estejam destruídas, enfraquecidas, brigando umas contra as outras, né? Então, eu tenho classe de pretos, né? Hoje não pode falar negro, é preto, né? Não pode falar, Não é né? negro Não, mais? Na minha época não. era negro. Negro vem de Na época navio que eu tava no negreiro. teatro, na época que eu tava Isso no era, a teatro, gente eram os não podia falar negros. preto, né? Não Preto era podia, errado, falava que preto era cor. agora é o preto. Agora é o preto. Entendi. Porque a negro vem de negreiro, do navio negreiro e Hum. tal, tem uma coisa assim. É porque o preto é a cor e negro era a raça. A justificativa que a pessoa falava, né? É, Afrodescendente, enfim. vamos ser cancelados já já. Melhor a gente Ah, mudar de ainda bem que não é assunto. ao vivo. Quer monetizar o vídeo. Então, e aí, você tem, então, essa briga, sabe? Então, o movimento LGBT, que é um movimento político, ideológico, ele não necessariamente representa os gays, lésbicas e toda o abecedário, né, da sigla, mas é um movimento político ideológico, entende? Para quê? Para separar, para segregar, não é para juntar. E aí, quando você tem uma sociedade toda, né? Eu fugi um pouco do assunto, mas você Não, entende vamos que, lá, tô assim, entendendo. faz parte dos ataques, Ah, né? É importante você... Hoje você vê que os adolescentes, eles estão aprendendo a ser o quê? Revolucionários. Mas para que revolução? Para separar? Entende? Não é para juntar, não é para somar, não é para fortificar, é para enfraquecer. É para enfraquecer. Pode observar esses movimentos. a gente vê um cabo de guerra acontecendo, né? De movimentos e políticos e partidos. Mas ao seu ver, então, pelo que eu estou entendendo, é que a intenção por trás disso tudo é enfraquecer a sociedade. É Você acha que enfraquecer. porque assim, uma coisa é, ok, o enfraquecimento é consequência da nossa luta. Mas o que eu estou entendendo é que esse enfraquecimento é proposital, você acha? Eu acredito. Eu acredito sim. Acredito muito nisso. Muito mesmo. E observe as sociedades que cresceram com, com a família como base, né?
Hoje, né, nós temos os Estados Unidos enfraquecido nesse sistema de famílias. Mas eles tiveram muita liberdade ao longo da história, né? Há uma série de fatores que envolve, sim, não vou entrar, né, no mérito, até por não conhecer todo o mérito. Mas, quando a gente fala de famílias como célula base da sociedade, é inclusive o que diz a nossa Constituição. Você sabia que as nossas leis, elas promovem muito a família? Os tratados internacionais de direito aos quais o Brasil é signatário, né? Ou seja, o Brasil recebeu esses tratados internacionais e eles têm um peso que, assim, nas nossas leis existe uma pirâmide, né, de hierarquia. Em primeiro lugar está a Constituição Federal, depois vem as leis federais e as leis que vêm abaixo. Mas só para você entender, assim, Perfeito. isso que eu vou explicar. Os tratados internacionais de direito, eles entram entre a Constituição e as leis federais. Então, olha o peso que ele tem. Ele só fica abaixo da Constituição. E os tratados internacionais de direito que nós recebemos como lei no nosso país, eles colocam a família como com primazia na sociedade. A nossa Constituição, apesar dela ter todo um quê de introdução do socialismo, a de 88, ela também traz a família, ela fala isso. A família é a célula base da sociedade e ela deve ser preservada. Isso aonde que tá? Na Constituição Na Constituição Federal. Federal, perfeito. Ou seja, a nossa lei maior, a nossa Carta Magna diz isso. E o que nós fazemos como poder legislativo, como poder judiciário, como poder executivo, para preservar isso que a Constituição diz? Eu não vejo nenhum estímulo para que a família vá bem, né? Hoje você vê decisões do judiciário, eu vou dar um exemplo para você. Famílias educadoras. Já ouviu falar de homeschooling? Já. Educação no lar, né? Poxa, eu conheço várias famílias que praticam homeschooling. Eu falo que eles só se escondem, parece minhoca. Se você bater a enxada, tem um monte embaixo da terra. Mas são famílias de comercial de margarina, né? Hoje, apesar da margarina estar demonizada aí pela nutrição, mas você entende o que eu estou dizendo, Sim. né? Aquela família bonitinha, sabe? Eles, poxa, abdicam do seu tempo, né? E de prazeres, muitas vezes, para quê? Para educar seus filhos. E fazem com excelência. Se há uma denúncia, o primeiro órgão a perseguir essas famílias é o Conselho Tutelar, que é um órgão autônomo. O que é autônomo? Ele não é nem do judiciário, ele não é do executivo, ele não é do legislativo, ele é um órgão autônomo. Ele não está debaixo hierarquicamente de nenhum órgão, nem da prefeitura, nada. Mas, e mesmo as crianças não estando em estado de vulnerabilidade, como o Estatuto da Criança e do Adolescente não fez uma previsão específica a esse respeito, essas famílias são perseguidas. Eu conheço uma família em Santa Catarina que foi multada em R$ 100.000 Nossa. por educar seu filho em casa. E teve um despacho do juiz ameaçando de pedir a retirada da guarda, né, de determinar a retirada da guarda daquele filho da família, um adolescente que nunca foi ouvido pelo judiciário. Aí você olha e fala assim, meu Deus, quando a gente vai nesses eventos de assistência social, por exemplo, estive em um do Estatuto da Criança e do Adolescente esses dias, a palavra que a gente mais escuta é assim, temos que ter uma escuta ativa em relação às crianças e os adolescentes. Escuta ativa, escuta ativa. Entendi, escuta ativa. Temos que ouvir a criança e o adolescente. Dessa família e de tantas outras que eu já acompanhei, até como advogada, defensora das famílias, eu nunca vi um deles ser ouvido. Eu falo, meu Deus, então que estímulo, volto a perguntar, nós temos para o fortalecimento das famílias? Agora, o contrário, ele é uma realidade que a gente vive. E qual a justificativa que eles dão para perseguir assim o homeschooling? Então, no Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 55, fala que a criança deve estar matriculada na escola. Existiu uma falácia, né, que foi repetida durante anos e que permeia a nossa mente como cultura, que é lugar de criança é Na escola. na escola. Isso é uma frase Perfeito. de marketing
Você que é da área, né? É. Não é uma frase repetida. Uhum. Para quê? Para ela se tornar uma verdade. Mas a Constituição Federal fala que é dever da família e do Estado prover educação. Então, por que que ela tem que estar matriculada, né? O STF, em 2018, reconheceu a constitucionalidade do homeschooling, porém ele prevê que é necessário ter uma lei que regulamente. Essa lei ela está tramitando no Congresso há 30 anos. Uma tentativa de regulamentação. O último projeto de lei já passou pela Câmara dos Deputados e agora está no Senado. Mas assim, veja, é o Estado que está deixando de prover meios para que a família eduque seus filhos por essa modalidade. Então, quem está em dívida? As famílias ou o Estado? Entendeu? Quem está em dívida? As famílias se encontram num limbo jurídico. No Brasil, tudo aquilo que não é proibido é permitido. É o que diz a lei. No entanto, não há uma lei. O STF fala que é necessário ter uma lei que regulamente, apesar de ser constitucional. Mas aí não tem essa lei porque eles não provêm. E aí, mais uma vez, quem paga a conta? O povo. E existem vários países em que o homeschooling é regulamentado, Sim, o próprio sim. Estados Unidos, né? Estados Unidos, você tem Suíça, você tem... A Alemanha deixou de ter o homeschooling a partir do nazismo. A França está deixando agora por quê? A França está se tornando um país socialista. Então, assim, países livres, todos têm homeschooling. E casos de sucesso. Casos de muito sucesso. Né? É um direito natural. Sabe quais são os nossos direitos naturais? Direito à vida, à liberdade e à propriedade. São direitos naturais, certo? Perfeito. Né? São direitos que a gente nasce com eles, certo? Uhum. Então, é um direito individual ferido, um direito natural ferido. A partir do momento que você tira a liberdade de um pai, de uma mãe, educar plenamente seus filhos. E eles dão alguma. Eu fiz essa pergunta, mas não ficou claro para mim. Eles dão alguma Então, justificativa? a justificativa é que não há lei que Não é a lei que regulamente. regulamente. É. Então não é por causa de algum malefício, alguma coisa, não tem nada. Então, aí existem mil, né, como é que eu posso dizer, comentários a respeito. Você vai ter uma parte da sociedade que ama e uma parte da sociedade que odeia. Mas essa não é a questão é uma questão de liberdade. E assim, qual é o papel da escola? Assim, né, hoje em dia não Prover- repete mais. É, Mas ao mesmo tempo, tinha algumas escolas sim, né? Se você não atingir, não aprender, você vai repetir de ano. E aí você tem provas, né? Tem até o EJA, né? Que é aquele. Você faz uma prova, o caso enseja, chama enseja. enseja. Essa prova certifica. Então, Certifica qualquer pessoa. Você pode nunca ter colocado seus pés na escola. Se você fizer o enseja na idade adequada, você tem a certificação. Se você fizer o Enem hoje, foi anunciado recentemente pela Sanja, pela Janja, ou que se você fizer o Enem e você passar, independente de você ter cursado escola, né, você está aprovado para entrar numa faculdade. Então, né, olha só, é tão dúbio, né? E vamos falar então de abandono material, intelectual? Que algumas pessoas falam, não, mas homeschooling é abandono intelectual, que é não prover educação. Claro que não, né? Nenhuma família até hoje foi condenada por abandono intelectual, porque de fato eles educam. E abandono intelectual é crime de deixar de prover educação. Às vezes isso acontece na escola, não acontece? eu não sei se você sabe, mas eu já dei aula, Eu também já né? lecionei, já. E assim, para mim foi muito triste chegar num ambiente, né? Pro ensino fundamental 2, ali, sétima série, oitava, né? Na época era até série ainda, né? Era o ano. Criança semi-analfabeta. Uhum. Não sabe ler, não sabe escrever. Caramba, poxa vida. E Mais você um tenta fator ajudar. interessante, mais um fator interessante. Nós temos um verdadeiro abandono intelectual nas escolas. Hoje, mais nitidamente, a doutrinação, né, política. Eles falam que eles querem criar senso crítico, mas na realidade, quando você tenta questionar esse senso crítico que é transmitido
você é rechaçado pelo professor, né? E, e na realidade, pense nesse pensamento que eu estou te falando do Estado grande, das pessoas cada vez mais enfraquecidas, é muito interessante você ter pessoas semi-analfabetas, né? Para esse Com pensamento. certeza. E aí, quando você olha os índices, são todos lindos, maravilhosos, né? Porque você não reprova, né? É. Você não reprova, então o índice fica bom, né? O índice de Não sei alfabetização. quantos formados no ensino médio Isso. e tudo. Na teoria, fica bonito. Agora, conversa, põe essa pessoa para escrever uma redação, nem isso, para Na conversar. faculdade, eu vi gente assim, Rosana. Eu acredito. Adultos, assim, triste, assim, de ver. Fiquei até tentando se colocar no lugar da pessoa, a pessoa sofrendo e chorando. Caramba, entrou no ambiente universitário e analfabeta funcional e tudo. Esse caramba, como? Como que essa Nós pessoa vamos ser chegou até atendidos aqui? por esses médicos. Já pensou? Isso aí me preocupa, né? Pelos médicos da inteligência artificial, né? Nossa. Porque, assim, a nossa geração, eu falo da minha, da sua, que é abaixo da minha, né? Mas, assim, a nossa geração aprendeu a ler, a pesquisar, e aí tudo bem, a gente alimenta uma inteligência artificial e ela vai nos ajudar. Mas imagina essa geração que não sabe pensar, pesquisar, né? Ele vai depender integralmente de uma inteligência artificial. Cara, Nós vamos ser atendidos por esses médicos, nós vamos ter construções feitas, né, construídas por esses engenheiros, aviões projetados. e uma coisa que me chama muita atenção, Rosana, é assim, beleza, nós estamos falando agora do abandono intelectual e toda essa perseguição que os pais têm de homeschooling. E por que que a gente vê, às vezes, aqui em São José menos, mas a gente ainda vê crianças, às vezes, no semáforo, trabalhando, soltas, assim, na rua, às vezes praticando crimes, né? E em São Paulo, mais forte isso, mas às vezes, eu acho que é a estação ali da Sé, né? Poxa, crianças abandonadas embaixo da ponte, usando drogas. E por que que não age ali com mais, né, força, né, nessas questões, ao invés de perseguir, às vezes, a criança que está sendo educada, que está tendo cuidado da família e tudo mais? É bem mais fácil você conseguir essa. Vamos nos colocar no lugar do conselheiro, então, né? Perfeito. Porque eu tenho vários amigos lá dentro do Conselho Tutelar, né? Aqui de São José dos Campos e hoje de várias cidades, né? Essa questão da eleição expressiva, né? Me levou a ter contato com conselheiros de todo o Brasil. Mas, então, eu consigo enxergar a realidade deles que o sistema também não ajuda. Em que sentido? É bem mais fácil você bater na porta de uma família estruturada que vai te atender, que vai atender a sua notificação, vai lá conversar. Aí essa família não fala, não, eu gostaria de continuar o ensino domiciliar, então eu vou te encaminhar para o Ministério Público. A família de boa fé fala, não, ok, eu vou conversar com o Ministério Público. Quando vai ver, já está processado, né? Então, é bem mais fácil. Agora, para você encontrar a criança que está lá no farol, vou dar esse exemplo. A criança que está lá no farol, a hora que ela vê o carro do conselho tutelar, ela já está orientada. Ela viu o carro do conselho tutelar, ela foge. O que você vai fazer? Aí você não sabe onde essa criança mora. Você não localiza essa família, né? Porque o correto é fazer uma abordagem não ameaçadora, né? E isso é o que se tenta fazer, uma abordagem não ameaçadora, para a criança compreender, a criança, o adolescente compreender que, na verdade, eles estão ali para oferecer uma ajuda, para oferecer uma possibilidade para aquela família ser alavancada e tal. Mas é muito difícil isso na prática acontecer. Criança que está lá trabalhando no tráfico. Vai ali no Campo dos Alemães, você falou de São José dos Campos, eu entendo que aqui é menos. Eu sou de São Paulo, eu vim para cá em 2008. Eu conheço a realidade de São Paulo de perto. Eu vim de Itaquera, sou da periferia de São Paulo. Então, eu conheço bem essa realidade. Mas aqui a gente tem Campo dos Alemães, tá lá, ó, a mãozinha, né? É a mãozinha, a famosa mãozinha. Outro dia eu entrei numa fila dessa sem querer, tá? Meu Deus. Falei, meu Deus, vou tirar uma foto, tô na fila do tráfico aqui. Mas alguém já deve ter passado por isso também, né?
Uma tia minha aconteceu a mesma Meu coisa. Deus, eu fiquei assustada. Falei, meu Deus, eu preciso sair dessa fila agora, eu não tô aqui para comprar nada. Caramba. Então, e aí, ali tem as crianças também. Como que você vai fazer lá com a família do traficante? Como que você vai entrar naquele meio? Então, assim, é bem mais complexo. Acho que a vida até, né? Então assim, eu falo que as pessoas, né, hoje virou feio você falar cidadão de bem, mas você entende o que é o cidadão de bem. O cidadão de bem, ele é mais facilmente encontrado, ele é mais facilmente, né, localizado, Rastreável, rastreável, ele te atende, tem sabe? endereço fixo, CPF, Isso é uma pessoa normalmente que não comete nenhum crime, ele vai te atender, ele não está devendo nada, né? Então é lamentável essa situação. É bem lamentável e triste, sabe? É algo para a gente refletir como sociedade e saber cobrar, né, dos nossos políticos também. me parece que entra até como forma de disciplinar, né, a sociedade de uma maneira, porque entrar com uma multa tão incisiva assim de 100 mil reais É, é algo até para inibir outras pessoas de, poxa, nem vou educar meu filho. É então, isso mesmo? Você acha que tem um Então, movimento? eu vejo posicionamentos, o Ministério Público, né? Eu vejo posicionamentos assim, quando eles fazem os pareceres a respeito, que eu falo, poxa, há um teor ideológico ali. Lamentavelmente há, sabe? Porque assim, a forma livre, ó, a gente ouviu em 2020, 2021, quando veio aquela questão, vacinação das crianças, vacinação do Covid e tal. Eu ouvi um juiz, que é o doutor Iberê de Guarulhos, falo porque tem gravação, ele deu entrevista para emissoras grandes na TV, onde ele dizia assim: as crianças não pertencem aos pais, elas pertencem ao Estado. Eu falei, opa, o meu não, o meu não. Então, veja bem, você educar o seu filho em casa, você tira muito a mão do Estado dos seus filhos. Você tira muito, Otávio, muito. Porque hoje, se você olhar o material, até mesmo de escolas particulares, sabe? Porque todos seguem a BNCC, né? Você olha o material, você olha o conteúdo. Poxa, é algo para se vigiar, sabe? É algo para chegar em casa e fazer uma peneira com o seu filho. Mas muitas vezes não dá tempo. Olha a nossa realidade. Então, pense, uma família que está educando em casa é uma família muito livre, né? Com certeza. Mas olha, a nossa liberdade, pensa bem, ela não vai até onde acaba do outro? A gente está incomodando a liberdade de quem educando essas crianças, né? O sapato 37 da escola não serve no pé de todo mundo, né? Tem sapatos que são menores, tem pés, né, que são menores, tem pés que são maiores. Eu tô falando isso de jeitos diferentes de aprender. E olha, não estou dizendo que é para todos. Só estou falando de uma modalidade que dá liberdade para essas crianças aprenderem. É só mais uma modalidade. E até adequando a realidade de cada um. Então, quer dizer, uma família, Isso. por exemplo, que precisa viajar pelo Brasil inteiro a trabalho, Uhum, família de artistas, de uhum, circo, ele não tem o direito de educar uhum. É homeschooling, isso. né? É Da isso. maneira dele, né? Que tem um critério, uma prova. É, Se o Enem já serve como é, é isso. Ela não deixa de ser certificador. certificação, ela não deixa de ter certificação. As famílias que eu conheço, nenhuma pecam pela socialização, que é uma das questões, né, que se levantam. Mas essas crianças estão presas dentro de casa. É uma falácia, né? Porque a socialização ela acontece somente na escola, então você está me dizendo que aquele tempo de intervalo, porque dentro da sala de aula você não pode, né, socializar. Em tese você não pode, né? E aquele tempo do intervalo é o máximo da socialização saudável que seu filho vai ter? É isso mesmo? Seu Vai filho ter não so- menos em casa, Seus cara? filhos não socializam em nenhum lugar? Tá? Então, opa, então seus filhos não estão saudáveis. Se eles só socializam naquele tempo na escola, seus filhos não estão saudáveis. Entendeu? E eles falam como se assim, a escola fosse o must da socialização. E toda a violência, e todo o bullying, e todo, sabe? Tudo que a gente vê ali, né? Esse é o máximo da socialização mesmo que a gente consegue dar para os nossos filhos? Perfeito. E em relação a São José dos Campos, trazendo, quais outros problemas estão latentes? Você falou, você, Tá. né, tem uma vivência como Uhum. advogada, Sim, né? E sim, também falou que tem os amigos, né? Dentro sim.
do como conselho. conselheiro tutelar? Eu acompanho todos os anos, desde da eleição, né, e entendendo essa incumbência social independente do cargo, porque eu fui impugnada, né? Não me deixaram entrar no conselho, né? Acho que são muitas ideias na minha cabeça. Não me deixaram entrar no conselho. Apesar dos 7.004 votos, eu fui impedida de entrar, né? Mas, enfim, eu continuo com a ação judicial, até por uma 7.004 7.004 foi a votos mais votada do Brasil. do Brasil de todos os tempos. Que loucura, né? Recordista. Que loucura. Mas, enfim, eu entendi que eu poderia ir lá e fazer a diferença, mas Deus me mostra que, assim, Ele me deu voz. E a voz, ela independe de cargo, né? Então, eu continuo atuando. Então, desde então, eu vou às prestações de conta, que é anual, a prestação de conta do Conselho Tutelar, para conhecer os dados anuais, né? Então, assim, lamentavelmente, cresceu muito o número de violência sexual contra crianças e adolescentes em São José dos Campos. Eu penso que eu não acompanhei, mas eu penso que numa esfera nacional deve ter aumentado até por conta da erotização, aumento de pornografia. Eu não vejo barragem nenhum para pornografia, e a pornografia ela aumenta muito a violência sexual. Mas o dado maior que se recebe de denúncias no Conselho Tutelar é de negligência. O que envolve negligência? Famílias desestruturadas, famílias com drogadição, né? Outro problema social enorme, a drogadição, né? Então, são crianças muitas vezes que são trancadas dentro de casa. Acho que a gente não precisa entrar nos detalhes do que é esse tipo de violência, né? Mas é negligência de um modo geral. É o maior número que tem em 2 anos seguidos na prestação de contas do Conselho Tutelar de São José dos Campos. Negligência é bem amplo, né? Acho que pode envolver várias coisas. Pode. Por isso que acaba sendo maior, né? Isso, pode ser. Mas no caso assim, da sexualização, você acha que há uma tentativa em São José e no Brasil para, de repente, normalizar isso por parte de partidos, do Eu Estado acho em que si? quando a gente fala, por exemplo, é algo bem polêmico, mas quando você fala, uma das nomenclaturas do movimento LGBT, ele fala eu não vou falar para não correr o risco de errar, mas tem uma das nomenclaturas em que você pode se relacionar e se identificar com qualquer coisa. Então, eu posso ser uma árvore e me relacionar com uma árvore. Eu posso ser um cachorro e me relacionar com um cachorro. Aí nós estamos normalizando a zoofilia. Será que isso, apesar de não ser declarado, também não normaliza a pedofilia? Para a gente refletir. É um dos pontos, né? É polêmico, mas é um dos pontos. Fora isso, eu gostaria de trazer um dado importante aqui. Foi muito falado da exploração sexual, e ainda é muito falado, depois do filme Sons da Liberdade, né? Eu vi esse filme. E aí, Chocante. mas aí parece assim, aqui no Brasil, a impressão que deu é que só tem exploração sexual na Ilha de Marajó, né? Você sabia que aqui em São José dos Campos tem exploração sexual infantil? Infantil? Tem exploração sexual infantil. Então, exploração é qualquer tipo de violência sexual que envolve remuneração, né? Que envolve dinheiro. E existe aqui em São José dos Campos também. O abuso é quando, né, entre quatro paredes ali, alguém atenta contra a criança, é isso? De qualquer forma, né? Pode ser num local público, inclusive, Perfeito. como a gente já viu filmagens em mercado, coisa do tipo. Escola. Tivemos o ano passado, numa escola na Zona Sul, que eu, inclusive, acompanhei as mães, levei as mães até a Eu delegacia, lembro da manchete. porque foi tentado colocar panos quentes na história, sob o pretexto de preservar a imagem das crianças. Na verdade, estava se colocando panos quentes, porque era um ano eleitoral. Mas tem escola, tem diversos casos, diversas formas, né? Então, tudo aquilo que atenta sexualmente contra a criança, seja em palavras, imagens, mostrar vídeo, sabe? Mostrar imagens, fotos, desenhos, fala, música,
no meu ver, a questão das músicas é algo que tenta-se também diminuir, mas que é um abuso sexual, né? Eu acho extremamente violento. Não há uma legislação em relação às músicas? Específico, Porque não. a gente vê realmente no semáforo aquelas músicas com Então, teor sexual. até mesmo a sex shop, por exemplo, eles atentam contra as crianças. A vitrine tá É lá. vitrine, deveria ser tampado. Por quê? Na verdade, de maneira análoga, a gente pode entender, porque a lei diz que nas bancas de jornal, porque era da época da lei, essa lei é de 1990, nas Uhum. bancas de jornais não poderiam ficar revistas eróticas expostas, elas teriam que estar lacradas. Qual é a diferença, então, de uma vitrine, de um sex shop? Qual é a diferença de uma música? Né? Então, de maneira análoga, eu entendo que ela é tanto quanto ou mais até, né? Fere ainda mais os direitos das crianças. Perfeito. E aí a exploração é quando a pessoa pega uma criança e usa para ganhar dinheiro de Isso, forma seja sexual com ela. imagem, foto, vídeo, mesmo prostituição, né? Tudo isso é exploração sexual infantil. Quer ver um outro dado que, assim, pode parecer bobo, mas que atende à demanda de muitos pais, isso entra aí no direito dos pais. O Estatuto da Criança e do Adolescente fala que as crianças e os adolescentes não podem ficar expostos a imagens de violência, né? E o Halloween nas escolas. Ah, mas é só uma festa, é só uma celebração. Gente, é com machado na cabeça, é com faca, é com sangue. São atos de Uhum. violência, né? Então, assim, entrei num assunto também polêmico, né? É. Acho que é por isso que não me deixaram entrar no conselho, né? Não, mas faz parte, né? Eu acho que, como nós estávamos falando aqui do homeschooling, cada família vai ter sua cultura, vai ter a sua forma de educar seus filhos, né? E impor limites. Mas eu acho que tem coisas que falam de uma forma geral, assim. E isso deve ser preservado. Exato. Sabe esses tratados internacionais de direito que eu disse? E até mesmo o Estatuto da Criança e do Adolescente, eles dizem, primeiro, que os pais têm primazia na educação dos filhos. Olha só que interessante. E dizem ainda que aquilo que você ensina para os seus filhos com teor moral, com teor religioso, deve ser respeitado. Então, a partir do momento, foi esse ano ou o ano passado que aqui em algumas escolas em São José dos Campos estava tendo apresentações exaltando a cultura afrodescendente, até aí tá tudo bem, mas eram encenações ou não de um terreiro de macumba, né? De religiões afrodescendentes. Hoje, se você tentar entrar com uma Bíblia na escola, você é escorraçado. Porque o Estado é laico. Ele é laico, mas ele não é laicista. Ele não é contra a religião. Uhum. Ele é laico somente, ele não é laicista. Tanto é que se ensina as religiões afrodescendentes dentro da escola. Então, olha o desequilíbrio. Mas você, como pai, se você não quiser que seu filho assista uma aula como essa, a escola tem o dever de te dizer. Ou você pode ir, o pai tem direito. Olha uma outra coisa interessante, Otávio, que a maioria dos pais não sabe. Você sabe que você pode ir lá e conhecer a agenda pedagógica, o teor pedagógico. Isso o Estatuto da Criança e do Adolescente diz que você pode ir lá, conhecer o teor, saber a data em que vai ser dada determinada aula. Vou dar um exemplo. Uma aula sobre, não da questão biológica, mas até mesmo da questão biológica, por que não? Sobre educação sexual. Hoje a gente tem aberrações aí, não sei se você já viu vídeos e tal, mas da professora ensinando com uma banana Sim. e tal, não vou nem entrar em detalhes aqui, mas você já deve ter visto vídeos desse tipo. Você não quer que seu filho tenha acesso àquilo, você prefere ensiná-lo na sua casa, né, sobre esse aspecto. Você tem direito de saber quando que vai se dar daquela aula e não enviar seu filho para a escola. Isso é um direito dos pais. Isso existe um direito, então Um direito. a escola tem que Você pode, me na dar verdade, esse é uma direito. ação positiva dos pais. Você tem que Perfeito. verificar, você pedir para ver Uhum. qual é a grade, né, de pedagógica
da escola. Isso está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. E se a escola negar? Aí você pode formalizar, né? Eu sempre falo assim que o e-mail ele diz muito. Sabe quando você Ok. sai da conversa e manda um e-mail, ele já diz alguma coisa. A escola vai entender que você está documentando, é um primeiro passo. Recorrer à Secretaria de Educação, à diretoria de ensino, são passos. Aqui em São José, se for uma escola municipal, apesar de eu ter visto algumas atitudes de acobertamento, né, por parte da prefeitura, mas vale a pena você usar de todos os passos. Entra no 156, faz o seu registro. Nada disso deu certo, você tem ainda o Conselho Tutelar, né, que você deve cobrar uma atitude em relação a essa proteção, e tem também o Ministério Público. Nada disso deu certo, você entra com uma ação. E aí entra como alguma coisa que pode ser improbidade administrativa ou Aí vai depender do danos caso. morais, como Vai que... depender do caso, vai depender do caso. Mas Entendi. por isso que eu falo, assim, sempre para os pais, procure fazer essas etapas de documentar, né? Documenta tudo o que você está fazendo. É claro que se a escola tem abertura de um bom diálogo, excelente, mas nem sempre é isso que a gente vê na prática. Aí você tem que ir trilhar esse outro caminho, Perfeito. né? Sendo um pai e mãe atuantes na escola, já é um meio caminho andado, né? Que a maioria dos pais hoje não consegue estar lá atuante ou não querem, né, estar atuantes. Eu falo, participe da associação de pais e mestres. A escola não tem, forme você. Participe, esteja atuante. Eu lembro que a prima do meu esposo era diretora em uma escola e às vezes ela falava até assim, tipo, com cansaço da associação de pais e mestres. Por quê? Acaba sendo uma pedrinha ali no sapato, sabe, da diretoria. São pais que estão participando, estão ajudando, mas também estão fiscalizando, né? Eles estão participando. Então, vale a pena. Legal. Você me falou duas coisas aqui que eu quero Tá, mergulhar um pouco mais. vai. Uma que me chamou a atenção é a relação à exploração sexual das crianças aqui em São José, que a gente às vezes acha que é uma realidade distante, como você diz, lá da Ilha do Marajó, e tem aqui, Uhum, né? Eu conheço a pessoa de assistência social e tudo, já tive conhecimento de casos absurdos, assim, né, que chocam a gente, inclusive, né, às vezes com bebê, são pesadíssimos, mas queria que você me falasse um pouco disso. E também saber se aqui em São José você tem conhecimento de casos polêmicos, como eu já ouvi falar, né, no Brasil, de escola que fez menino e menina se maquiarem, uhum, meio que normalizando isso. uhum, Já tive conhecimento também, não aqui em São José, em outra cidade, de dar beijinho no amiguinho, uhum, na escola incentivar esse tipo de prática. Aqui em uhum. São José, isso acontece, José? Tá, então vamos primeiro para a exploração, né? Perfeito. Eu gostaria de ter aqui os dados da exploração sexual Tá. atual, né? Mas eu não tenho ele em mãos. Mas você pode acessar através do site do CMDCA, é o que é o Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente. Lá tem uma aba que é do Conselho Tutelar, e aí tem as prestações de conta de cada ano. E aí você pode checar os números lá. Então, existe. Eu não tenho detalhes de como é praticada essa exploração sexual. Eu estive na última, foi na penúltima, acho que foi do ano passado, não foi desse ano, não. E eu tinha perguntado sobre a exploração no dia da apresentação, eles não tinham mostrado esse dado, eles tinham colocado tudo como violência sexual. Hum. E aí depois um conselheiro me trouxe, numa entrevista também, que eu tive a oportunidade de falar com ele, ele me trouxe os dados reais. E eu também tinha perguntado para o doutor delegado da região. E ele também falou, nossa, Rosana, eu não sei, precisamos ver com a doutora Tatiana, que é a delegada da Delegacia da Mulher. E aí, na época, eu não soube, mas aí o conselheiro me trouxe. Então, é importante acompanhar esses dados para que a gente saiba. Agora, eu já tive conhecimento pessoal, eu conheci uma menina que foi aliciada e levada para um prostíbulo aqui em São José, quando De ela tinha quantos? 14 anos. Então, a família dela era disfuncional, o pai alcoólatra, a mãe com problemas de saúde mental, os irmãos dela já tinham sido levados para o acolhimento, para o sistema de acolhimento, e ela não havia sido encontrada. Antes que o Conselho Tutelar tivesse chegado lá e levado ela também para o sistema de acolhimento, chegou um senhor
e aliciou essa menina e a levou. Levou, ela começou a se prostituir, ela relatava que ela se prostituía nos fundos de um prostíbulo, ela não ficava junto com as outras prostitutas, no centro de São José dos Campos. E aí, numa festa, ela foi levada para se prostituir em Caraguatatuba, em uma festa. Nessa festa, ela conheceu o crack. E ela se tornou dependente químico, passou um tempo da vida naquelas barraquinhas que ficavam ali na beira do Pinheirinho, lembra? Ali ela se prostituía, se drogava. E eu a conheci numa ação da igreja, onde nós tivemos a oportunidade de transformar fisicamente a casa dela e do esposo. Ela tinha uma filha. Então nós tentamos de alguma forma, né, levar a luz ali para aquele lar, né, pela misericórdia de Deus, né, fazer algo ali. Enfim, eu pude acompanhar e eu vi todo, como que eu sei dessa história inteira e tenho certeza que isso aconteceu. Eu li o processo judicial dela inteiro, que tinha, assim, calhamaços, né, porque contava a história da família inteira. E, recentemente, o ano passado, virou notícia em São José que foi encontrada uma moça de 17 anos num prostíbulo ali na Vila Tatetuba. Então, se encontrou uma de 17, é lógico que tem menos, né? Não sei se lá ou em outro lugar, não tenho essa informação, mas isso me leva a crer que tenha mais meninas. E eu não tenho, como eu disse para você, os dados exatos de como se dão esses dados de exploração sexual em São José, porque corre em segredo, né? Em relação, você me perguntou depois sobre os casos nas Isso, escolas, mas antes, né? só comentar, Aham. engraçado que as histórias são sempre muito parecidas, né? Uma família disfuncional junta com aquilo que você estava falando, né? Sobre família forte, Crianças, sociedade forte, crianças crianças protegidas. Porque é isso, né? Acho que, né, independente de valores, hoje, né, é um assunto, acho que polêmico também, mas por uma outra coisa, a gente vê pessoas enriquecendo, né, com Sim, a prostituição, com a pornografia e tudo, mas acho que não é o caso, né? Acho que a grande maioria, pelo contrário, vidas estão se perdendo, né? destruídas, né? Sendo Verdadeiramente destruídas, exatamente. destruídas. E, e ainda que às vezes enriquecendo financeiramente, Uhum. e as emoções, e o espiritual, essa pessoa, né, como é que tá, né? Mas é isso, dentro de uma família forte, previne muito desses problemas, né? É, Depois a gente pode até comentar um pouquinho sobre essa epidemia da falta de paternidade que existe no Brasil, né? sim, sim. Não é só no Brasil, né? Mas aí No mundo, né? a gente pode entrar nisso depois. Mas então, assim, você falou dos casos nas escolas, né? Você já ouviu casos de beijo, né? Os casos que eu mais ouvi não foram esses, né? Porque esses casos são bem escandalosos. Uhum, Os casos que eu mais tomei conhecimento foi tanto em relação a crianças reproduzindo questões de abuso, que é algo significativo, mas de uma ação da escola, o que eu mais ouvi falar foi de adolescentes que trouxeram a informação de serem tolhidos na sua opinião. Vou te explicar como. Temas de redação. Vamos falar aqui de um tema que sempre polêmico, aborto. O que foram relatos de adolescentes, tá? Eu não uhum, vivenciei nem vi, mas relatos de adolescentes. Se você ir contra, você, né, na sua tese de redação, então, não, eu sou contra o aborto. Você é criticado e tem sua nota diminuída. que Então, absurdo. você é envergonhado, sabe? Não, você está fora do padrão, vamos dizer assim. Se você mencionar, quando você se prepara para a prova do Enem, você tem que mencionar como se fosse o testemunho oficial, né? Então, livros, Uhum, filósofos, mencionar fontes. Se você uhum. mencionar a Bíblia, você também tem a sua nota diminuída. Então, olha que interessante isso. Isso é uma doutrinação. Isso é uma violência, né? Uma violência intelectual. O meu filho, quando ele estava no quinto ano, foi na época da pandemia. Então, teve aquela aula online. E a professora do quinto ano, eles aprendem sobre os direitos da mulher, né? Prato cheio para a professora malhar no feminismo. Pá, 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 começou. E eu só ouvindo. Jesus, não estou acreditando. E aí, só que meu filho é muito, né? Muito safo, assim. E aí,
bem educado ali, né? Modéstia à parte. Aí ele, professora, então com toda a educação, ele falou assim, mas pense bem, do jeitinho dele, na maturidade dele, de 11 anos, né? Mas pense bem, essas mulheres eram protegidas, olha só, pelo menos elas não iam à guerra. Ele fez um comentário. Poderia estar errado, poderia ser imaturo, poderia... N coisa. Ela gritou com ele de volta. Era só o que me faltava, né, João Pedro? Além de tudo, você ainda queria que as mulheres fossem para a guerra? Ou seja, ela deu um cala-boca nele, né? Então, assim, esse pensamento, aquilo que eu falei, de formar revolucionários na escola, mentira, Absurdo. mentira. Vai ser revolucionário se estiver rezando a sua cartilha, entendeu? Se não estiver rezando a sua cartilha, você tem a sua nota diminuída, você é envergonhado em sala de aula, né? Você pode. Isso fora as doutrinações direta, né? Direta. Em época eleitoral, então, é o que mais tem. E essa presença ideológica nas escolas, como que você vê isso e como que ela afeta a vida das crianças? Então, eu vejo que ela é covarde. Vou falar que ela é covarde, né? Primeiro porque a escola não serve a esse fim, não deveria servir a esse fim, né? Você pode formar o seu filho dentro daquilo que você acredita. E ele pode, sim, conhecer ideias. Acho louvável. Conheça as ideias, conheça o que existe. Agora, você consegue transmitir algo sem passar aquilo que você acredita? É mais difícil, né? Mas, poxa vida, de maneira intencional, você doutrinar crianças, aí eu não concordo, né? Eu não vejo, você está colocando seu filho na escola para isso? Não, né? Então, eu acho que vamos dizer, então, que alguém concorde com isso. Então, vamos ensinar muito bem primeiro língua portuguesa, matemática, né? Geografia, biologia. Vamos ensinar, então, primeiro muito bem essas matérias. Aí depois, vamos ver se sobra tempo, né? Para fazer uma roda, então, de discussão. Agora, apresente o que existe. E aí sim, essas crianças, esses adolescentes vão crescer aprendendo e tendo senso crítico para decidir. Agora, você induzir, aí eu acho muito errado. Muito errado. E entra de alguma forma em algo ilegal esse tipo de conduta? Entra a partir do momento que você não está ensinando aquilo que está previsto como, até mesmo como BNCC. Não querem tanto, não tem tanto que a escola siga a BNCC. Então, por que vai contra? Aí você fere a Lei de Diretrizes e Bases, né, da Educação, LDB, Lei de diretrizes e Bases e bases. da Educação, Perfeito. E outra sigla que você falou é qual? Estatuto? BNCC. BNCC? A BNCC é Base Nacional Comum Curricular, ou curricular comum curricular, que é a base a previsão pedagógica do que as crianças devem aprender na escola. Ela é comum a todo o Brasil. Perfeito. Eu acredito, Rosana, que assim, você tem seu posicionamento muito bem definido, né? Então, acho que a gente pode começar a aprofundar um pouco mais nisso. Então, ao seu ver, como que poderia ser o modelo ideal, assim, dentro de uma escola, a conduta principal, e o que que a gente, como pai, deve fazer, né, para cobrar que isso se cumpra dentro das escolas? Então, existe um plano nacional da educação que ela dá diretrizes de como a educação deve funcionar. Uhum. Esse plano, ele inclusive está em fase prestes a ser votado. O novo plano, ele traz, assim, absurdos, ideológicos mesmo, né? De entrar nas escolas a questão de ideologia de gênero, de entrar nas escolas a abertura para doutrinação, mas até então ele não existe dessa forma, né? Ele não prevê que isso exista na educação. Não prevendo que exista na educação, eu não estou pedindo nada fora daquilo que está previsto em lei. Então, cumpra o que está previsto, a base curricular.
certo? Não mudamos a base curricular. Então, por que está ensinando outras coisas? O governo acabou de anunciar que não vai ter dinheiro para comprar material, a não ser o de matemática e língua portuguesa para o ano que vem. Sabia disso? Não, Foi sabia. anunciado recentemente que o MEC não tem dinheiro para fornecer livros que não seja o de língua portuguesa e matemática para o ano que vem. Poxa vida, a gente não tem dinheiro nem para comprar livro e quer doutrinar crianças em sala de aula? Quer ensinar que é relativo ser menino ou menina? Sabe? Assim, no mínimo incoerente. No mínimo incoerente. Mas é ilegal. Então, porque não segue a lei. Agora, o que os pais podem fazer? É como eu disse, Otávio. Cada vez menos os pais são presentes na escola. Que dirá acompanhar ali tarefa e tal. Então, as crianças têm sido autônomas sem maturidade. As crianças têm ficado à mercê, né, das tecnologias sem maturidade. E a tecnologia sem fiscalização, e é fiscalização, tá? Não é assim, meu filho está seguro dentro do quarto, não. Ele está na rua às 3 horas da manhã. Praticamente é isso. Você deixaria seu filho andando na rua 3 horas da manhã sozinho? Não. Então, ele sozinho no quarto com o celular é igual ele estar na rua, ele está exposto, entende? Às 3 horas da manhã. Então, a presença dos pais, Otávio. Presença efetiva. A gente se sente cobrado, né? Tanta coisa que a gente tem que fazer, né? Mas a nossa função primária como pai e mãe. É estar presente na vida dos filhos, é estar presente na vida escolar, é ser mais presente do que aquelas 6 horas da escola. E aí, junto à escola, fora essa questão comportamental, né, que aqui eu tô falando de comportamento, entrando na parte legal, é cobrar da escola. E como que você cobra? Se você não estiver presente, você não cobra. É como se você tá dando a tutela do seu filho nas mãos da escola, Perfeito. né? E se tiver escola integral, então melhor ainda. Olha só que beleza. Meu filho vai passar o dia na escola. Que beleza que nada. Você está enviando seu filho para Roma e não quer que ele volte romano? Vai voltar romano, ele vai rezar aquela cartilha. Quando tiver 18 anos, você vai olhar para aquele homem dentro de casa e vai falar assim, que é esse ser que eu não vi isso acontecendo? A Entendeu? maior parte do tempo dele foi dentro daquele cenário. Nossa, eu nunca ensinei isso. Como que ele Uhum. vem falando isso? Ou era menino. Não é mais. Tô vendo você pensativo aí, né? É impactante, né? Faz aquele emoji do WhatsApp. Né? Pô, É impactante. É. E a gente tem visto o aumento disso, né? Muito. Então, assim, poxa, o que está acontecendo? Nossos filhos não estão sendo educados por Algo nós. que era exceção, Tá virando né? Tá regra. virando regra. Então, né? Digo em relação à transexualidade, No homossexualidade. mínimo bi. Opa, peraí, o que está acontecendo Ser hétero é de tão careta. diferente? Exato. Então, assim, não interfere, mas se não interfere, por que está tendo um aumento? Por que está virando regra? Como cristã, sabe onde eu comecei a questionar isso? Isso muito antes dessa fala toda política e tal. A gente tem algumas histórias no meio cristão evangélico, né? A filha da Helena Tanuri, poxa, uma mulher que eu sempre acompanhei, né? Pastora Helena Tanuri. Ela ministra sobre famílias, sempre falou da filha dela e tal. Poxa, um dia eu vi a menina virou, mas ela virou contra a igreja e tudo aquilo que ela pôde fazer para afrontar, ela estava fazendo, né? Eu olhei e falei, poxa vida, parece que a Helena Tanura vive uma vida de verdade cristã, né? Porque até então falavam assim, não, é religiosidade, são aqueles religiosos que vivem uma aparência, mas na verdade não são. Então, mas não parece que é isso. Aí depois eu vi um outro caso, filho da Êxtila, né, adolescente também, que virou tal. E aí foi uma geração, você pode ver que é uma geração da idade ali, hoje eles estão em torno de 25 e tal. Uma geração que a gente não viu isso acontecendo. O despertar, ele veio posterior. Então, a gente tem toda uma geração que nós não vigiamos em relação ao que estava acontecendo no ambiente fora de casa, que a maior parte do tempo é na escola. E aí, quando a gente despertou, já tinha acontecido com toda uma geração. Pode observar.
E agora, essa geração vindoura é uma opção, né? Nos nossos filhos é uma opção que a gente tem, que a gente deve estar bem atuante, como política pública ou não. Alguns, eu vejo que foram chamados para isso, né? Para essa missão pública, né? De realmente não integrar o sistema, mas fazer diferença nesse sistema. Outros vão ficar apáticos. E aí vai ser a música do Zeca Pagodinho, né? O mantra do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu, e nessa seus filhos estão indo também. E fazendo aí também agora o contraponto, né? Só pra gente Uhum, não ficar aqui em concordância o tempo todo. uhum, Assim, a gente já ouviu notícias, já presenciou muitos casos de violência, né? uhum, Contra a bandeira LGBT, as pessoas uhum, LGBTs, uma comunidade, né, LGBT. E, de certa forma, tudo nasceu com um discurso que seria em defesa dessas pessoas. uhum, Porque, de fato, assim, né, houve muito assassinato, muita uhum. repressão e tudo mais. Onde, como podemos também garantir o direito dessas pessoas? Uhum. Vou terminar aí a pergunta e depois Tá. eu faço Quem que é o outras. Brasil em relação ao homossexual, Otávio? Eu vou te falar do meu tempo de nascida para cá. Eu sou de 1980. Hoje está distante 80, olha só, né? Mas nós somos o país do Ney Matogrosso. Nós somos o país do Cazuza. Nós somos o país do Renato Russo. Nós somos o país do Clodovil. Nós somos o país da Roberta Close, sabe? De quando nasceu essa narrativa da violência contra os homossexuais? Olha o Rio de Janeiro no carnaval. Eu ouvi isso de uma pessoa homossexual. Tem gay saindo até dos bueiros, né? Então, assim, essa questão, esses dados da violência contra a pessoa homossexual, de onde veio? De onde vem essa pesquisa? Como é feita essa pesquisa? Volto a dizer, eu ouvi de uma pessoa influente, né, homossexual, que disse assim, que essas pesquisas, elas são feitas de maneira errônea. Porque nós não somos um país violento em relação à pessoa LGBT. Agora, você pode ter dados de profissão de risco. Se travestir ou se prostituir na rua, na madrugada, é uma profissão de risco? Com certeza. Ponto. Então, depende de quem nós estamos falando. Agora, se uma pessoa for atropelada e for constatada que ela é homossexual, ele vai entrar para a estatística de homossexual morto. Entende? Então, como são feitas essas pesquisas é algo muito importante da gente saber. Porque hoje tudo tem a mão de alguém colocando uma narrativa. Sabe? Nós não somos um país violento em relação ao homossexual. Olha a nossa história. Nós nunca fomos um país violento em relação ao homossexual. O Brasil é um país que abraça, né? E falando, então, claramente, na minha opinião, são pessoas que têm que ser amadas como outra qualquer. Né? Amadas, cuidadas, que tenham políticas públicas, sim, Amadas. Eu entendi amadas. armadas. Não, não. Vai entrar no outro assunto Ó, agora. Rosana, né? Não. Eu tenho tudo as pistolas. Uau! Rosana, meu Deus, não. Não é essa a questão. A questão é que tem que ser, são pessoas que têm que ser amadas, cuidadas, com políticas públicas, sim, voltadas, porque são cidadãos. Ok. Entendeu? Não é essa a questão. A questão do que é quando você fala de inclusão, né? Você falou, as políticas começaram a Inclusão, surgir a partir. Você acha verdadeiramente que as pessoas homossexuais não são incluídas? Quem não é incluído é surdo hoje, Otávio. cego, né? Cadeirante. O cego ainda tem bastante braille, mas e surdo? Gente, hoje foi fomentado mais a Libra, né? A Libras.
Meu filho é intérprete, ele vive me corrigindo que eu falo errado. Mas É a Libras que fala? que é a A língua. Libras. Eu falo linguagem, ele fala, não é linguagem, é língua. Língua. É língua, assim como a língua inglesa é a língua de Perfeito. Libras, né? E, enfim, então quem não é incluído, hoje, se você chegar num restaurante, você vai ter alguém, a pessoa surda vai ter alguém para atendê-lo? Na escola, a pessoa surda tem alguém para atendê-lo? Em São José dos Campos tem uma escola que atende criança surda, uma única escola. Eles não são incluídos. Agora, o homossexual é incluído, gente. Leozinho, pega uma água lá pra gente, pra usando com cuidado ali, tá a Ainda tem garrafinha aqui, ali. ó, ainda tem. Depois posso falar um negócio? Pega a aguinha lá, daí a gente vê. É, Ele tá né, ali, ele parou de brincar porque ele quer participar. Elise tá se segurando ali, ó. A gente já chegou a E eu tô tomando uma cuidado ainda pra horinha. falar algumas coisas, porque Não, mas pode falar abertamente, tá? Acho que. ainda tem que tomar alguns cuidados. Aqui, garotinho. Você encheu o copo? Quantos anos que você tem? 11. Já tem 11. Já tá mais pertinho. Aqui, isso. Você falou Leva lá, da por favor. inclusão com Vai, faz sua Libras, pergunta aí. Braille, essas coisas. Recentemente a gente viu um filme que lançou recentemente, e esse foi um dos únicos filmes recentes que eu vi que tinha Libras em uma das versões, porque faz muito tempo que eu não vejo teatro e filmes com Libras. A gente não vê mesmo. É o que eu tô falando de um restaurante, por exemplo. Se a pessoa quiser... Hospital. Fala do hospital. Onde tem? Você chegou lá passando mal. Tem alguém pra Tem falar com algum essa médico que pessoa? tá falando Libras? É muito grave, é muito sério isso. Se a gente quer falar de verdadeira inclusão, vamos falar de surdos. Você disse que ia levar o bloco. Perfeito. Ao meu ver, é porque nasce com esse discurso. Ao meu ver, assim, né, não quero colocar minha opinião aqui, mas já colocando, né, sempre se usam discursos que existem e aí fomentam aquele discurso para interesses próprios, né? Então, a gente tem aí a questão do controle da natalidade, a gente tem o controle, né, a própria destruição ali das famílias para né, o crescimento do Estado, que a gente sabe que é uma pauta comunista, tá lá no Manifesto Comunista, abertamente, para quem Isso. quiser ler, está Tá me lá, ajudando aí. destruição, né, da família. É isso. Então, assim, mas ao mesmo tempo existe uma causa legítima, né? Então, assim, Mas uma coisa é Não, uma coisa, outra coisa é exato, outra coisa. Você exato. entende? O movimento político ideológico, ele traz a visão comunista. Agora, então, já que você falou do Tratado Comunista, o movimento político ideológico, que, ao meu ver, não representa toda a classe. Sim. Tem pessoas que se enquadram ali, mas há muitas que não se enquadram. Entende? Então, assim, eu estou falando da pessoa, do indivíduo. É um indivíduo que merece ser respeitado, amado, cuidado, com políticas públicas, como outra pessoa qualquer. Entende? E o direito dele acaba aonde o do outro termina. Ponto. A liberdade dele acaba aonde a do outro termina. Acaba onde o do outro começa. Certo? Encontra limite na do outro. Ponto. Perfeito. Simples assim. E também, assim, por mais que às vezes possa haver preconceito, possa haver perseguição, mas por mais que a gente busque lutar contra isso, né, Rosana? É algo que, assim, é como enxugar gelo. Porque, assim, por exemplo, poxa, eu tenho uma tatuagem no pescoço. Eu vou ter que doutrinar você para que você entenda que pessoas com tatuagem no pescoço são legais, né? Você não gosta da minha esposa. Eu vou ter que te doutrinar para você saber que minha esposa é legal. Você é livre para fazer a tatuagem. Eu sou livre para não fazer e não gostar. Se eu não quiser, mas eu tenho que te respeitar pela sua tatuagem. Independente da sua tatuagem. Mas o que eu quero dizer também é assim, existem as consequências das nossas escolhas. Se eu quiser te receber aqui com uma camisetinha cavada e tudo, e você tem todo o direito de, às vezes, se sentir desconfortável, nossa, o jeito. E não gostar. E eu vou ter que lidar com essa consequência também. E aí eu vou ter, nossa, né?
Autorresponsabilidade, né? Chega, aí, quando a gente fala essa palavra, fica bonita. Agora, se eu falar é mimimi, É mimimi. aí ficou feio. Mas, assim, então, respeitando é autorresponsabilidade. É lidar com consequências, é autorresponsabilidade. É isso. Você entende onde eu quero chegar em relação a isso? No sentido de que, assim, uma vez que eu me declaro cristão, eu vou ter que lidar com a consequência pública disso. Se eu estiver num meio em que as pessoas não são a favor do cristianismo, eu posso ser perseguido. Sim, E até que ponto eu quero ir com isso? Até que Sim. ponto eu estou disposto a enfrentar as consequências, sim. né? Então, né, o próprio racismo institucional, existem várias coisas que, de fato, pô, não são legais, tudo, mas, poxa, e aí? Uhum. Né? A gente vai revolucionar tudo, quebrar tudo e tudo para de funcionar por Então, é conta como eu disso? disse, eu acho assim, tudo tem limite, né? Então, é como eu disse, a liberdade, ela encontra limite no direito do outro. Então, você falou de racismo institucional. Se nós tivermos de fato um racismo, nós temos que combatê-lo. Porque a minha liberdade, daquilo que eu acho, daquilo que eu penso, encontra limite no direito do outro. Então, se eu estiver ferindo o direito do outro, é claro que eu tenho que ter limite. E olha que bom seria se o Estado fosse só para dar essas linhas de limite, né? Sem interferir diretamente nas relações, né? Ele quer aumentar as minhas linhas, os meus limites, né? Isso, e Poxa, tirar você do tá me meu. ofendendo, não. Isso. Você que tá... Mudei a Você não pode se cerca, né? ofender. Mudei a cerca da sua propriedade, entendeu? É Perfeito, quase mudou a isso. cerca. Excelente. É. E aí onde você vê que essas militâncias de todos os lados estão pecando? Onde que eles estão errando? No Quais são esses excesso, limites? no excesso, no excesso. Porque você tem liberdade. Otávio, você quer se prostituir, você tem liberdade. Você só não pode ferir o meu direito. Entendeu? É isso. É isso. Eu vejo na verdade, eu acho simples. É que na prática, né, a coisa tem sido muito complicada. Mas eu aprendi isso de pequena, sabe? Meu pai dizia assim: a sua liberdade, para não se tornar libertinagem, ele falava assim: liberdade é diferente de libertinagem. A sua liberdade acaba onde começa o direito do outro. Meu pai sempre falou isso. Criou 3 filhos dentro desses limites, porque não é fácil criar. Você tem quantos, Eu Otávio? tenho 3. Então não é fácil criar 3 filhos com os limites Com ali, certeza. até mesmo da individualidade de cada um, né? Então ele falava Exato. isso: seu limite acaba onde começa o direito do seu irmão, entendeu? Perfeito. É isso. John Locke, né? Acho que ele fala. Eu acho que é, acho que é. Meu pai é advogado, né? Também já. Também aprendeu a filosofia aí. Excelente. E se todo mundo respeitasse esse princípio básico, É, as coisas fluiriam de uma forma muito melhor, né, Rosana? mais ordeiras, mais tranquilas, né? Até. Mais tranquilas, até, eu diria. Perfeito. E em relação a isso, né, da militância e tudo mais, você acha que como que nós fazemos também para impedir que nossos direitos sejam roubados, né? E esses limites sejam transpassados? Então, hoje a gente tem tido que se posicionar mais fortemente, né? Porque como tem sido mesmo, eu tenho visto assim os nossos limites de liberdade, de expressão, têm sido realmente afrontados, né? Por um Estado que tem tomado um espaço que não é dele. E através de um meio que, poxa, eu sou advogada, né? De um meio que eu aprendi, que trazia a justiça, que é o judiciário. Então, a gente tem se visto numa posição tão difícil, uma posição nova no Brasil, né? Uma posição em que a gente não sabe para quem recorrer. Eu me sinto assim, porque então eu entendia que a gente conseguia recorrer, né? Ah, não, foi ferido o meu direito aqui, eu consigo recorrer. Hoje eu estou achando tudo tão esquisito nesse aspecto. Meu Deus, tudo que eu aprendi, né, no direito, tão afrontado. Como que a gente explica isso? Como que a gente sai disso? Então, eu acho que um primeiro passo é que a gente não pode desistir. Então, assim, não pode perder a fé. Eu não tenho como não dizer do passo espiritual. A Bíblia diz, né, que se meu povo, que se chama pelo meu nome,
se inclinar, orar, né? E buscar a minha face, eu sararei a sua terra. Então, eu creio nisso, eu creio nessa entrega, né? Nessa rendição espiritual de toda uma nação através do sofrimento, infelizmente, mas eu creio nessa rendição espiritual e eu creio no posicionamento, sabe? Eu acho que a gente tem vivido um tempo de pessoas apáticas, talvez assustadas, talvez sem saber como agir, mas apáticos, paralisados, né? E eu acho que nunca nenhuma nação conquistou algo tão forte como a liberdade parada. Então, eu não acho que ficar em casa ou ficar lamentando no WhatsApp resolva alguma coisa. Perfeito. E a gente deve ir além disso, então. Eu acho. Eu acho. Mas esse além seria o quê? Ir para as ruas, ir para as Também, autoridades? sim. Então, assim, por exemplo, se manifestar no meio digital, sim. Se manifestar nas ruas, sim. Participar de movimentos, sim. Se agrupar com pessoas que pensam da mesma forma, sim. Eu acredito nisso. Eu acho que é o que está ao nosso alcance fazer. Orar, jejuar, sim. A gente tem perdido essa vivência em comunidade, parece, né, Rosana? Tá todo mundo tão individual. Falando de igreja, eu acho que as igrejas estão brincando de igrejinha às vezes, dentro das quatro paredes, sabe? Olha a história do povo de Deus. Foi uma história do quê? De igrejinha? Luta, Foi né? de luta, foi de martírio, foi de sacrifício, foi de entrega. Olha a história. Olha a história de José. Olha a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Daniel, lá na fornalha. Era um povinho apático. Olha a juíza Débora, sabe? Esther. São tantos exemplos que a gente tem, né? Pessoas que lutaram, sabe? Os próprios discípulos, né? Vamos para o Novo Testamento, os discípulos passaram maus bocados, morreram como mártires. Eles não ficaram apáticos. Teve um que deixou de seguir, né? O quê? Que falou, deixe tudo e me siga. Ah, sim. O que ele fez? Não vai dar, né? Talvez ele tenha achado que era demais. Eu tenho tantos compromissos, eu tenho uma vida. Foi para Jesus, né? Que É. ele perguntou o que eu faço para te seguir, né? Isso, deixe tudo e me siga. Venda tudo, né? Dê aos pobres e me siga. Talvez Jesus tenha ido ali na ferida, né, dele. Mas, enfim, tô dizendo só assim, o povo de Deus nunca foi um povo apático. Então, desperta, igreja. Bora, né? Não é parado, sentado, ouvindo uma palavra ao domingo, levantando as mãos e adorando ao Senhor. Simplesmente, não que seja pouco, mas que vai resolver. A gente tem que agir. É ação e oração. Excelente, Rosana. Você acredita que, entrando nesse assunto mais espiritual, a gente vive o fim dos tempos, é uma guerra espiritual também? Sim, eu acredito que nós estamos vivendo as dores do parto, né? Falando na parte apocalíptica aí, né? Do tempo que nós vivemos. Eu acho que nós estamos vivendo, sim, as dores do parto. Você acredita que aqui no Brasil pode chegar a um ponto de total perseguição aos cristãos, achando de ser totalmente Eu silenciado? vejo os cristãos falando assim, nós não somos perseguidos aqui no Brasil. Nós podemos não ser perseguidos fisicamente, caçados, mortos, né, decapitados, como nós vemos em alguns países. Mas eu estava assistindo uma palestra com o pastor da Sociedade Bíblica, né, do Brasil, e ele dizia que há alguns anos a Bíblia ela tinha entrado em todos os lugares, públicos e não públicos, né? Por exemplo, nas escolas. Hoje ele é proibido de distribuir gratuitamente Bíblia nas escolas. Outros livros entram, né? Outros livros entram. Livro com espacinho para você pôr o dedo e fingir que é o peru ali, tem espaço, sabe? E tantas outras aberrações
recentemente teve um livro aí descrevendo uma ação sexual e tal. Mas a Bíblia não pode entrar. Ela não tem entrada na escola. E há um projeto para proibir a entrada da Bíblia nos presídios, segundo esse pastor. Então, assim, dizer que nós não vivemos uma perseguição não é verdade. Nós já vivemos. É só questão de tempo, você acha? Se não nada for feito, É né? crescente. É isso que eu te falei, a gente já vê que é crescente. Crescente. Eu não estou falando para você que ter uma aula como se fosse num terreiro de religião, né, ali de matriz africana, pode? Uma entrada da Bíblia não pode? Isso não é perseguição? Eu conheço um pastor que ele faz uma atuação em uma escola ali na Zona Sul e ele contou como ele conseguiu entrar com capelania na escola. Olha só, capelania é previsto em lei. Para ele conseguir entrar com a capelania na escola, ele teve que pintar a escola. Teve que oferecer, teve que servir, sabe? Primeiro ele fez todo um passo de servir naquela igreja, mostrando, para conseguir entrar. E depois mudou a diretoria, ele teve que retirar a capelania. Mas só que aí ele já tinha aberto uma ONG em frente à escola, onde ele faz um atendimento aos alunos em contraturno, com reforço pedagógico e evangelização. Mas da escola ele foi retirado. Mudou a direção, ele foi retirado da escola. E é o que os pais mais querem, né? Ver os filhos longe, às vezes, das drogas, da prostituição, daquilo que faz mal para eles, né? E aí o resultado é interessante, porque aí ele perguntou para a diretora, você viu alguma diferença nos alunos? Ela falou, olha, da parte pedagógica, um pouco. Mas como eles mudaram no comportamento? Esse foi o relato da própria diretora. Né? Então, não foi o reforço de língua portuguesa e matemática que fez diferença na vida daquelas crianças. E você, Rosana, como atuante aí no meio político, no meio judiciário, o que você idealiza fazer para combater, né, esses avanços aí em relação às crianças? Então, há tantas vertentes, né, para a atuação, mas então vamos colocar no macro. Tudo aquilo que pode fortalecer diretamente a família ou proporcionar condições para que aquela família seja fortalecida, desde questões de diminuição de impostos, de emprego, de renda, mas que seja visando os direitos individuais e fortalecimento da família, devem ser promovidos. Eu pretendo promover. E a diminuição estatal. Então, a diminuição da intervenção estatal. Então, tudo aquilo que eu puder, que estiver ao meu alcance, para promover, por exemplo, verdadeira inclusão, é direito individual. Vamos promover a verdadeira inclusão, né? Eu posso melhorar as condições para que aquela família tenha liberdade de empreender, por exemplo. Vamos falar na prática isso. Isso tem que ser feito. Agora, cada vez mais o empreendedor, ele sofre, né, Otávio? Você é empreendedor, né? Então, cada vez mais... Você já foi no congresso? Já foi lá em Brasília? Não. Estive lá recentemente, né? Aí eu olhei, assim, eu vi um andar inteiro de um senador. Falei, meu Deus, quanto que custa isso em recursos humanos? E quem é que paga? Sabe quem é que paga, né? Nossa. Somos nós. Então, é isso que quando eu falo do Estado, né? Só da diminuição do Estado, você já dá mais poder para as famílias. Porque você aumenta a possibilidade de empreender, então você aumenta a renda, você aumenta emprego, sabe? Você já dá mais condições. Aí você pode fazer, então, programas para orientação de famílias, né? Então, tem tanta coisa que dá para fazer. Mas, assim, nesse sentido, entende? No macro, diminui aqui e fortalece aqui. Essa é a minha visão. Mas aí não vai faltar dinheiro? Não vai faltar verba? Para quê? Para programas de assistencialismo? É isso? Será que se a gente aumentar o empreendedorismo, a gente precisa de tanto assistencialismo? A conta ela é o contrário. É claro que é uma transição, né? Você tem que fazer isso de forma responsável.
A gente vai falar de um discurso de candidatura para presidente, né? Para a presidência do país, porque não dá para fazer isso do dia para a noite, você concorda? Sim. A gente precisa fazer de uma forma transitória, até porque nós temos muitas pessoas dependendo desse assistencialismo. Você paga impostos e você tem um SUS, certo? Mas de repente você não consegue pagar um plano de saúde. Mas quanto será que você paga efetivamente para o que seria equivalente a um plano de saúde? Já imaginou no valor? E o que você tem de correspondência? Agora, e se esse dinheiro ele estivesse na sua mão? Uhum. Será que você não conseguiria investir melhor na sua saúde? Entende? Eu não estou falando de acabar com o Estado, mas de diminuir. Isso tem que ser feito pouco a pouco. Então, se todo político, ao meu ver, tivesse essa visão, nós conseguiríamos, nos pequenos passos, ir promovendo esta transição. E tem muitos países em que o objetivo do assistencialismo é fazer a pessoa parar de depender do assistencialismo, né? Porque aí você dá um suporte temporário e formas de alavancar, né? Aquela família, aquela pessoa, não é isso? No Brasil é o Ao contrário, né? contrário. Se a Quanto pessoa mais arruma um você... emprego, ela perde o assistencialismo. Aí não arruma um Isso, emprego porque isso. E aí, quanto mais você tem pessoas dependentes desse assistencialismo, você tem um eleitor dependente de você que promove o assistencialismo. vira uma máquina que se retroalimenta ali, né? E vai ficando cada vez mais inflada para bancar. Isso. Então, aí a gente, né, vai sair um pouco do direito das crianças, eu imagino, mas as consequências disso, né, dessa máquina inflada. Eu acho que a gente já está vivendo essas consequências, mas elas podem piorar, que é o aumento da pobreza, é o aumento da miserabilidade, é o aumento da dependência do Estado, e o Estado cada vez menos podendo corresponder às pessoas, porque o interesse para se manter é aumentar. É uma cadeia. Eu não entendo como é que as pessoas não conseguem enxergar isso, tá? Mas talvez seja justamente, a gente está falando de pessoas que estão na faculdade e não sabem ler. E aí acaba causando justamente aquilo, né? Porque a pessoa às vezes acaba entrando no mundo do crime, no mundo da prostituição, Talvez por compense mais do que necessidade, né? empreender também. Compensa mais como empreender e também por necessidade, No crime poxa, você não paga não paga impostos, imposto. né? E aí vai virando uma bola de neve de problemas, né? Há uma promoção, né, do crime, se a gente for ver. Quando a gente fala do tráfico, por exemplo, é uma máquina riquíssima, né? E mundial. Perfeito, Rosana. Eu tenho esse movimento, né, chamado Pelas Vidas que Ainda Vão Nascer. Não sei se você sabe, mas a cada segundo nascem 300 pessoas no mundo, né? Então, a gente está conversando aqui, Tá na imagina a frente. quantidade de pessoas que já nasceram, né? Uhum. E quando eu tive acesso a esses números, tudo me chamou muita atenção. Eu cheguei a ficar emocionado mesmo, Rosana, porque, né, poxa, olha quantas pessoas estão vindo. Então, muitas vezes a gente acha que, poxa, o mundo está acabando, não, tá tudo perdido, mas olha quanta vida nova, né, que está chegando. Então, né, o objetivo dessas conversas que eu busco trazer são justamente para a gente poder contribuir para essas vidas que ainda vão nascer. Como que a gente pode comunicar para que elas se tornem mais prósperas, para que elas se tornem, né, saibam dos seus direitos, sejam mais saudáveis. E aí, né, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para essas pessoas que um dia podem estar lá navegando na internet, se ela ainda existir daqui a alguns anos, e vai encontrar seu vídeo. O que você Nossa, pode eu não tinha dizer? pensado sobre isso, mas assim, você me levou a essa reflexão, né? E eu fiquei pensando aqui que você possa ser um agente de transformação nessa vida, né? Assim como não é fácil ser um agente de transformação. Você muitas vezes vai nadar contra a maré, você vai enfrentar então as dificuldades de nadar contra essa maré, que seria ir contra às vezes um sistema todo, mas você pode ser um agente de transformação nessa terra, né? Então, eu desejo que você saiba buscar uma força maior do que a sua, que é em Deus, e que você consiga efetivamente trazer melhorias,
dentro daquilo que você acredita, dentro daquilo que você crê, respeitando o seu próximo. Isso. Perfeito, Rosana. Muito obrigado mais uma vez por aceitar estar aqui conversando comigo. Para mim foi um prazer enorme e espero que possa contribuir aí para nossa sociedade. Eu que agradeço, Otávio. Para mim, assim, é uma alegria, né, poder ter voz, né? Como eu disse para você aqui no início, de certa forma, já tentaram por algumas vezes calar a minha voz, né? Mas eu nunca vejo isso como vitimismo, sabe? E sim como uma oportunidade de ter voz de alguma outra forma. E hoje aqui você me deu voz, então eu te agradeço por isso, né? E espero realmente poder contribuir. Conte comigo naquilo que eu puder, de alguma forma, te servir também. Obrigado, viu? Deus te abençoe. Amém. Você também. Ficamos por aqui. Muito obrigado, você, e a gente retorna aí no próximo episódio.